Hoje nós vamos analisar 2 comentários do nosso vídeo já publicado explicando a fraude da reencarnação por todos os ângulos. Uma pergunta: um rapaz todo torto, deformado, que não anda, ele morre e vai para o juízo final. Beleza, quando ele for ressuscitar, ele vai ressuscitar com aquele mesmo corpo torto? É assim que funciona? Não, Marcelo Dias, não é assim que funciona. Esse tipo de pensamento, muitas vezes veiculado principalmente no Brasil e nos países latinos, é uma crítica que se faz ao cristianismo. Por quê? Alguns espíritas acham que a reencarnação é uma questão de justiça. Aquela pessoa que é deficiente física nesta vida estaria pagando pecados de uma vida anterior. E aí seria uma questão de justiça, Deus estaria fazendo justiça dessa forma. E muitas pessoas, principalmente na denominação kardecista dentro do espiritismo, que mistura os evangelhos com as meditações de Allan Kardec, o que resulta em um sincretismo religioso, misturando o espiritismo com o cristianismo. Acontece que com essa mistura procura-se dizer que Jesus não ressuscitou, mas reencarnou. Acontece que reencarnação e ressurreição são fenômenos opostos. E isso nós colocamos exatamente de uma forma bem didática no vídeo em questão. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo explicando a fraude da reencarnação por todos os ângulos. Porque nós explicamos pelas Sagradas Escrituras, pela filosofia, pela lógica, pelo próprio espiritismo, e mostramos que a reencarnação era uma fraude. Nós mostramos que a reencarnação não é uma questão de justiça. Reencarnar é voltar em corpos diferentes. A mesma alma, ela volta em sucessivos corpos, em outras vidas, para evoluir, desprezando assim o sacrifício salvífico de Jesus na cruz. Jesus não precisaria ter morrido, ter dado a sua vida e reaberto os céus para que as pessoas que aderissem à fé nele, que aderissem ao caminho, pudessem, vencendo os seus pecados, buscando a santidade, chegar à vida eterna, a esta comunhão permanente no céu com o Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Todo esse sacrifício, toda essa face do amor de Jesus estaria sendo desprezada se afirmássemos que a reencarnação existiria e que seria exatamente uma questão de justiça. Não é assim que funciona. A reencarnação, na verdade, dá todo o mérito aos homens. Os homens só precisam vir aqui na Terra e viver sucessivas reencarnações até se purificarem completamente. E a deficiência física seria uma consequência de vidas anteriores pecaminosas. Isso, na verdade, a reencarnação traz um Deus tirano, um Deus que é olho por olho, dente por dente, um Deus que vive esta lei que é completamente anticristã. Nos próprios evangelhos, Jesus diz que devemos amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem. O pensamento cristão destoa completamente desse pensamento reencarnacionista de um Deus tirano. A paixão, crucificação e morte e consequente ressurreição de Jesus é algo muito mais amoroso, muito mais justo, mesclado à misericórdia de Deus, do que a reencarnação. Porque nós não conseguiríamos adquirir méritos com a nossa vida se não estivéssemos juntos com Jesus no corpo místico que é a igreja. Inclusive, nós já falamos sobre isso num vídeo sobre a teologia da reparação. Vou deixar aqui um link na descrição sobre este vídeo, um link deste vídeo. Por que eu estou falando isso? Porque sozinhos, nós não podemos adquirir esses méritos. É impossível. Não podemos, sendo pessoas finitas e pequenas, oferecer qualquer coisa que possa reparar a ofensa ao Eterno.
porque o primeiro pecado, aquele cometido pelos primeiros pais, simbolizados por Adão e Eva em Gênesis, e assim todos os demais pecados que foram consequência deste pecado, todo não dado pela humanidade não poderia ser reparado pela própria humanidade, a não ser que o próprio Deus se encarnasse e assumisse toda essa humanidade e desse a vida pelo resgate de toda a humanidade. Óbvio, nem todos serão salvos, porque é necessária a adesão do cristão a Jesus Cristo, do homem a crer em Jesus e a segui-lo completamente. Aí sim, se tornando membro do corpo místico de Cristo, esta pessoa, com a sua vida, buscando a santidade, tentando ser melhor sempre, ele pode adquirir méritos e reparar as suas ofensas, reparar os seus pecados. Mas isso só é possível se ele estiver caminhando com Jesus, porque o sacrifício de Jesus é que apaga todos os pecados, passados, presentes e futuros. Sozinhos não podemos reparar as ofensas a uma majestade que é eterna, que é a majestade de Deus. Por isso é completamente justo, porque a reparação, nós fazemos a nossa parte e Jesus fez a dele por pura misericórdia, por puro amor gratuito. Então há justiça e há misericórdia ao mesmo tempo. Ao passo que com a reencarnação nós só temos olho por olho, dente por dente. Pecou na vida anterior, vai ter um castigo na vida posterior. E como eu tinha começado a falar, reencarnação, você reencarna em sucessivos corpos. Na ressurreição, você recebe um corpo ressuscitado, na mesma aparência, simplificando, com a mesma aparência do anterior, mas com os dons sobrenaturais. Da claridade, da sutileza, de não estar preso às vicissitudes do tempo e do espaço. É um corpo que não sentirá fome, é um corpo que não sentirá sede, que não terá doenças, é um corpo imortal, compatível a essa nova realidade em que se encontra a alma humana, que está completamente unida em comunhão permanente com o nosso Deus. A ressurreição acontece no juízo final. E quem recebe o corpo ressuscitado? As almas que estão salvas, que estão no céu, comungando permanentemente com o Senhor. Desta forma, percebemos que Jesus pregou e provou a ressurreição, ao contrário da reencarnação, que, como o próprio vídeo demonstrou muito bem, é uma fraude. Não tem nenhum fundamento em várias áreas, não tem uma fundamentação lógica, não tem uma fundamentação em termos de teologia da reparação, não tem uma fundamentação dentro das Sagradas Escrituras, não existe qualquer fundamentação. E, inclusive, é uma dúvida entre todos os espíritas, porque o espiritismo tem várias correntes, né? Nós temos os kardecistas, nós temos os candomblecistas, enfim, existem inúmeras correntes espíritas e nem todas as correntes, inclusive a kardecista, Allan Kardec põe em dúvida a existência da reencarnação, como eu coloquei no vídeo, como eu demonstrei, citando textos de livros destas correntes doutrinárias. Nem todas as correntes doutrinárias espíritas concordam com a realidade da reencarnação. Realmente, Marcelo, a ressurreição é algo muito maravilhoso. Nós estamos muito acostumados com a natureza e não paramos para pensar, refletir e meditar sobre a beleza da criação, que por si mesma é um grande milagre. Vou deixar aqui um link na descrição sobre as provas da ressurreição de Jesus, porque uma das provas mais impressionantes que autenticam a promessa da ressurreição dos corpos no fim dos tempos é a própria ressurreição de Jesus, porque Jesus não reencarnou, ele ressuscitou. E Jesus mostrou aos apóstolos, e foi a prova cabal
que transformou os apóstolos em homens covardes, em homens confusos, em discípulos destemidos que deram a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Claudemir Santos, quando questionava a Jesus algo que estava escrito no Velho Testamento, Jesus sempre adicionava algo mais, querendo nos dizer que a verdade não era somente aquilo que compreendemos, mas era bem mais que somente isso. Abraços e muita paz. O Claudemir está se referindo à hipótese do Espiritismo ser a terceira revelação dada por Deus. O Antigo Testamento seria a primeira, o Novo seria a segunda e o Espiritismo, o Kardecismo, seria a terceira revelação. Acontece, Claudemir, que sim, Jesus deixou bem claro que ele estaria dando pleno cumprimento ao Antigo Testamento, no Novo. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A revelação termina com ele. O Espírito Santo foi dado para os apóstolos para ensinar e recordar aquilo que Jesus tinha transmitido. Então, com o último apóstolo, termina a revelação. E não com Allan Kardec ou com qualquer outro dito profeta ou algo parecido, semelhante, que venha depois. O próprio Jesus disse em Mateus, no Evangelho de Mateus, que ele não veio anular a lei e os profetas, que são o núcleo do Antigo Testamento, mas levar a lei e os profetas, aquilo que foi dito pelos profetas, ao pleno cumprimento. Então, com Jesus, tudo é esclarecido. A verdade sobre a ressurreição, a verdade sobre os 10 mandamentos e a lei do amor pleno, os 7 sacramentos, a fundação da igreja, enfim, tudo é esclarecido em Jesus Cristo. Não precisamos alongar essa situação e ficarmos perdidos, porque isso, o que isso traria? O homem Deus veio para a terra para esclarecer todas as coisas, para dar a boa nova. Ele já subiu e deixou o seu espírito para preservar a palavra, não para que ela continuasse sendo modificada e às vezes contraditada. Por quê? Se a gente pensar que o Espiritismo é a terceira revelação, então Jesus errou ao dizer que quem fosse consultar os mortos iria se arrepender? Então Jesus foi incoerente ao afirmar a ressurreição e repudiar a reencarnação? Jesus foi incoerente ao fundar uma igreja que até hoje condena o Espiritismo e ter uma terceira revelação que aprova e que traz o Espiritismo? Então existe muita confusão nessa hipótese de dizer que o Espiritismo seria a terceira revelação, quando esta terceira revelação contradita completamente a segunda, segundo essa hipótese seria o Novo Testamento, o próprio Jesus, e a primeira, que seria o Antigo Testamento. Jesus veio dar pleno cumprimento ao Antigo Testamento e não contraditá-lo completamente. Desta forma, essa pretensa terceira revelação, que seria o kardecismo, que seria o espiritismo, não tem nenhuma razão de ser. Bem, gente, espero que vocês revejam esses vídeos, porque eles estão bem melhores do que esse rapidaço, mas esperamos ter conseguido responder a todos esses questionamentos. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.